E aí galera, bem-vindo à Sala Jovem. Achou que não ia ter a lição 6? Achou errado? Aí, ó, a gente tá aqui, estamos aqui para comentar sobre as duas alianças. Nosso último vídeo foi sobre a Batalha das Alianças. E estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar sobre as duas alianças, logo depois da vinheta. Durante toda essa lição, nós discutimos sobre dois contrastes que estudamos nas alianças ao pessoal dos dispensacionalistas e nós somos os aliancistas. E essa lição, as duas alianças começa abordando como a gente consegue escolher qual desses lados a gente vai crer. Então eu queria ver com vocês como é que a gente chega a uma conclusão de qual lado é o certo, se é que tem um lado certo. É importante a gente ter em mente que a Bíblia apela, antes de tudo, à nossa razão, né? Guilherme Miller certa vez disse que a Bíblia era o banquete da razão, ele chamou de banquete da razão. Então tudo que a gente estuda precisa fazer sentido, né? E os critérios que a gente aplica ao estudo das Escrituras são os critérios que são aplicados para os estudos seculares também, na ciência e todas aquelas coisas. Então, a gente precisa ter em mente que a nossa decisão precisa estar pautada em bons fundamentos, né? A gente não pode simplesmente ouvir e aquela coisa ser agradável aos nossos ouvidos, mas a gente precisa escolher sendo justos com a nossa mente, com a nossa razão e com a nossa consciência. Então, primeiro, fazendo alusão ao que a gente já discutiu nas outras lições, é importante saber que existe uma diferença entre as alianças. Existe o aspecto histórico das alianças e o aspecto da experiência. Isso precisa estar bem firmado na nossa mente, porque se a gente não partir desse ponto, o estudo não faz sentido. Na aliança histórica, nós temos a aliança antes de Cristo, né, antes da vinda de Cristo, como a antiga aliança, e a nova aliança como sendo a aliança inaugurada depois de Cristo. E no que diz respeito à experiência, nós temos uma experiência, a experiência da antiga aliança, que seria uma experiência em relação à lei de legalismo, ou então de libertinagem, né, de completa apatia ou desinteresse com a vontade de Deus, e a experiência da nova aliança seria uma experiência de submissão, de recepção do sacrifício de Cristo, né, e de real compreensão do significado da lei de Deus, né. Isso é o que precisa estar muito bem posto na nossa mente. Então, para escolher um modelo, então, se existem duas interpretações concorrentes, então qual o critério que a gente deve utilizar? A gente deve entender que o modelo mais razoável é aquele que explica o maior número possível de informações. É aquele que lida com as perguntas e tem o maior número possível de respostas para as perguntas que surgem. Esse é o primeiro critério. Respostas para as perguntas que são feitas. E o segundo critério é a teoria que deve ser escolhida como a mais coerente, é aquela que apresenta o menor número de contradições. Então a gente deve encarar aquela teoria, a gente deve encarar como ela responde às indagações que são feitas e como ela lida com as contradições. A teoria que responder mais satisfatoriamente às perguntas que surgem e que precisa lidar com menos contradições no que diz respeito às escrituras no seu contexto imediato ou na Bíblia como um todo, então essa teoria deve ser a teoria escolhida. E por último, né, que seria o terceiro critério, a gente deve permitir que a Bíblia seja a sua própria intérprete, né? A Bíblia ela se arroga como sendo a única fonte de autoridade na vida do crente. Então, se a gente quiser chegar a uma conclusão, então a gente tem que, através do Espírito de Deus, da atividade do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, permitir que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Então, por isso que é importante a gente ler o texto, ler o contexto e comparar texto e contexto com todos os 66 livros, onde aquele assunto tivesse sido discutido. Porque a Bíblia são partes que formam um todo que é harmônico, do Gênesis ao Apocalipse. Então a Bíblia deve ser a nossa principal intérprete. Então se a gente usa esses três critérios, né, primeiro de entender que as alianças elas se relacionam de duas formas, através da experiência e através da história. Se a gente entender que a teoria que a gente vai abraçar, que a gente vai usar para os nossos dias, ela tem a missão de responder o máximo de questionamentos possíveis e apresentar o mínimo de contradições. E, por último, entender que a Bíblia é a sua própria intérprete. Então, a nossa
o resultado de tudo isso deve ser que a Bíblia tem a autonomia de dar o resultado, de dizer qual é a resposta correta, porque a Bíblia tem a autoridade, arroga a autoridade de se interpretar. A lição tem por texto base o livro de Gálatas, o capítulo 4, versículo 21, aí vai até o capítulo 5, versículo 1. Mas antes da gente ler, vamos ver um pouco do contexto do que estava acontecendo aqui em Gálatas. Bem, a igreja de Gálatas, ela foi plantada por Paulo, quando estava sendo missionário, pregando o evangelho nas cidades, ele plantou essa igreja lá. E aí ele converteu os gentios, que eram idólatras, ao evangelho de Cristo. Então Paulo, ele fez todo esse processo, e como fazia normalmente, ele partia para outras nações, outras cidades, para continuar pregando o evangelho e plantando igrejas. E com isso, para que ele não deixasse essas igrejas órfãos, ele deixava instrutores inicialmente ali para que pudessem converter mais pessoas e cuidar das igrejas que ele havia plantado. E também ele escrevia cartas, tanto é que o Novo Testamento é recheado dessas cartas que Paulo escrevia às igrejas que ele havia plantado. E aí o que acontece? Na igreja de Gálatas, depois que Paulo prega, ele começa a saber, ele é informado de que haviam chegado novas pessoas, missionários, pregando outro evangelho. O outro evangelho que os missionários estavam pregando era de que não era a lei que levava até Cristo, não era a lei que seria um aio até Cristo, mas o contrário. Cristo serviria apenas como um aspecto secundário para levar os gentios a obedecer à lei. Então, a ideia desses outros missionários que estavam pregando um outro evangelho, um evangelho distinto do que Paulo estava pregando, era de que o objetivo final era que eles se tornassem judeus, meros judeus, que cumprissem as leis e as cerimônias. Não cristãos conversos em Cristo que teriam a fé e seriam salvos pelo meio do nosso Senhor. Então, a distinção é essa, e a tensão que existe ali para que Paulo escrevesse a carta era que estava vindo um outro evangelho diferente do que ele veio pregar inicialmente. Vê só, então o interesse de Paulo quando escreve a carta aos Gálatas, é bom que a gente tenha isso em mente antes de fazer a leitura do texto, é de que o problema de Paulo não era com a lei propriamente, até porque se Paulo fizesse isso, comparado a outras passagens das Escrituras, ele estaria se contradizendo, mas era o uso que aqueles missionários estavam fazendo da lei entregue no Sinai. Né? Então, a oposição que Paulo fazia a esses missionários era de que eles estavam buscando no cumprimento da lei a justificação, que outrora Paulo havia pregado aos Gálatas, que só podia ser alcançada através de Cristo Jesus e do seu sacrifício na cruz. Então, esse era o problema que Paulo nutria com os missionários. A expectativa de serem redimidos, serem justificados, se apresentarem justos diante de Deus, através da guarda da lei. E Paulo vai dizer que não. Na verdade, ele até diz que, em Gálatas capítulo 5, verso 4, ele diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, o problema de Paulo não era com a guarda da lei. Paulo não nutria nenhum problema particular, por exemplo, com a cerimônia da circuncisão, ou com outros ritos cerimoniais, por exemplo, o rito nazireado. O próprio Paulo participa de um rito assim, a pedido dos discípulos da igreja mãe lá de Jerusalém, para fazer uma média com os crentes daquela igreja, né? Mas qual seria o resultado da circuncisão? O problema não estava na cerimônia da circuncisão em si, mas no que eles esperavam que a circuncisão resultasse. Esses judeus, eles criam que a circuncisão, por exemplo, resultaria na redenção, né? Na introdução na família da promessa. E Paulo diz desde sempre que, na verdade, não é assim. Né? Ela tem uma visão limitante, né, de que para ser salvo você tem que ser judeu, né? Então tem que se encaixar nas nossas características, nas características que eram levantadas inicialmente. E a gente muitas vezes traz até para a igreja, né, da gente. A ideia de que para ser salvo você tem que se moldar aos aspectos que são levantados na nossa igreja e que só é salvo quem vai daquele jeito, né? Quem se adequar àquilo. Se você não se adequar, ou se você não é adequado àquilo, você tem que tirar determinada coisa, você tem que mudar suas características e tudo mais. Quando na verdade existem diversas culturas distintas e que a gente não precisa moldar ninguém totalmente, né, claro. Inclusive, um teólogo chamado Louis Martin, ele escreveu o seguinte: eles, falando dos mestres concorrentes na galáxia, inevitavelmente enxergavam Cristo divino à luz da lei de Deus, e não a lei à luz de Cristo.
foi o que Igor falou no começo. Isso significa que Cristo passava a ocupar posição secundária em relação à lei. Ou seja, eles admitiam Cristo como Messias, eles admitiam o ministério de Cristo na cruz do Calvário, seu ministério terrestre, só que eles estavam invertendo os papéis. Eles estavam pegando a lei e tornando a lei como sendo o fator para a justificação e usando Cristo como um meio para a lei, ao invés de usarem a lei, como Igor bem falou, um aio que conduz até Cristo. Essa era a confusão que estava alcançando os Gálatas e estava provocando divisão na igreja. Então vamos para o texto. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Digam-me vocês, que desejam viver debaixo da lei. Acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e a nossa mãe. Como dizem as Escrituras: Alegrem-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro, junto o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Agora o capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nossa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Então, depois de a gente ver o contexto de lá de Gálatas, Paulo trouxe essa história das esposas de Abraão, né? A história de Abraão e suas esposas. E ele fala sobre 2 alianças, e para ilustrar essas 2 alianças, ele conta essa história de Agar e Sara. Mas o que é que tem a ver a história de Abraão, a história dessas mulheres, com essas 2 alianças? Pois bem, para que a gente venha a entender por que Paulo utilizou essa alegoria, né? Porque ele trouxe Abraão para esse texto, é preciso relembrarmos o que aconteceu com Abraão, com Sara e com Agar, né? Na história de Abraão, como todos vocês sabem, Deus chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, para agora ser um pai de uma nação grande, de uma grande descendência, e convidou a sair. E, pois bem, Abraão confia em Deus, né? E sai ali com Sara, com seus escravos e tudo mais. Passam-se os anos e a promessa ela não é cumprida. Então, num momento de desconfiança de Deus, Abraão cede aos pedidos de Sara, e é interessante salientar isso, né? Sara foi quem pediu que Abraão deitasse com Agar. E ele vai e deita, coabita com Agar, e ela é engravida, né? Ela tem um filho, que é Ismael. Posteriormente, existe uma briga, um problema entre eles. Ismael e Agar são expulsos, né? E posteriormente, mais à frente, depois de anos que a promessa havia sido feita a Abraão, Isaac vem a nascer. Isaac é concebido e ele nasce. Então, o filho da promessa, ele acontece aí, depois de anos. Então, o que a gente entende? Abraão, ele é chamado, existe a promessa, mas em um momento de fraqueza e de desconfiança em Deus, ele cede às suas obras. Ele mais ou menos ele e Sara, acham que precisariam fazer alguma coisa para que a promessa de Deus fosse realizada. Diferente do que Deus pediu, né? Que ele que iria fazer tudo. Ele que seria aquele que executaria a promessa de fato. Não precisaria da ajuda de Abraão ou de Sara, né? Quando Paulo compara Agar à ideia do Monte Sinai e da escravidão que isso traz, ele faz uma comparação justamente com a intenção que Abraão teve ao coabitar com Agar, que era a ideia de que Cristo
e Deus salvou, Deus fez a promessa, mas que precisaria de alguma ajuda. Ou seja, na salvação, Deus pode ter nos salvado, mas ainda assim é preciso que a gente faça alguma coisa, é preciso que a gente ainda realize alguma obra para que a salvação ela seja completa. É como se Deus nos salvasse 99% e 1% dependesse de nós, dependesse das nossas obras. E quando nós caímos nessa ideia, nós viramos escravos, porque ficamos escravos de nossas obras. Nós precisamos cumprir diversas coisas. E aí caímos no legalismo, na ideia de que precisamos de obras para sermos salvos por Deus. Só que o que Paulo nos chama e nos convida é a ideia de liberdade. É a de que não precisamos de obras para alcançarmos a salvação. Como Abraão não precisou de fazer outra coisa para que Isaac nascesse, né? Apenas confiar em Deus, ter fé nele, nós somos convidados hoje também a termos fé em Cristo, a nos dispormos de nossas obras para que sejamos salvos, mas confiar em Deus, confiar em Cristo e no sacrifício que Ele fez por nós, para que assim alcançamos a salvação. Porque é apenas por Cristo, Ele nos salvou 100%. Não precisamos fazer alguma coisa, não precisamos executar obras ou ritos ou coisa do tipo, para que possamos chegar até Ele e sermos salvos. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o relacionamento que Abraão teve com H foi um relacionamento pautado na carne, né? Essa terminologia que ele usa, na própria energia, né? Na própria diligência. O relacionamento e o fruto desse relacionamento surgiu por conta de uma desconfiança de Abraão, né? No poder de Deus e no cumprimento da sua promessa que outrora tinha sido feito. Enquanto o relacionamento de Abraão com Sara, né? Encontrou seu cumprimento, ainda que diante de condições adversas, na promessa, né? Ainda que eles não tivessem acreditado, ainda que Sara tivesse rido, Isaac nasceu, né? E deu seguimento à promessa que outrora tinha sido feita a Abraão. A tensão que Paulo está querendo nos apresentar aqui é que existem duas formas de nos relacionar com a revelação de Deus, né? A primeira delas, como já foi bem falado aqui, é através do nosso próprio esforço. Isso aí pode ser revelado de duas formas, né? Através do legalismo ou através da completa apostasia. Então a gente pode ser confrontado com a revelação de Deus, com a lei de Deus, e a gente pode se empenhar no sentido de cumprir isso através da nossa própria energia, ou então simplesmente deixá-lo para lá. Ou então, nós temos a opção de responder positivamente à promessa de Deus, né? E receber a sua promessa, receber a salvação através da fé. Ainda que Sara e Abraão tenham desconfiado, eles receberam a promessa e Isaac nasceu, né? E é a essa tensão que Paulo está querendo apresentar aos Gálatas. Aqueles missionários, eles estavam apegados ao relacionamento de Abraão com Sarai, que foi um relacionamento pautado na própria energia, na própria tradição, no próprio esforço. E Paulo estava querendo apresentá-los ao evangelho que depende da promessa exclusivamente, que depende da promessa de Deus em salvar o indivíduo, independente da sua própria energia, do seu próprio esforço, da sua própria diligência. É essa tensão que Paulo está querendo suprimir aqui. Vale salientar antes de mais nada que o apóstolo Paulo deixa muito claro no verso 24 que ele não está fazendo aqui uma acessão teológica propriamente, mas ele está fazendo uma alegoria, ele está tentando ilustrar uma situação. Até porque esses eventos que ocorreram aqui, de Abraão, de Agar, de Sarai, foram muito anteriores à lei entregue no Sinai, né? Então Paulo está fazendo nada mais que uma ilustração aqui, né? Que pode ser explicado nesses termos que a gente está discutindo. A relação de Abraão com Agar, uma relação de obras, da própria energia sendo imposta, e a relação de Abraão com Sarai, que é uma relação que espera, que descansa nas promessas de Deus e que se aposta dessa promessa através da fé. E nada melhor de fazer uma ilustração com o pai de todo esse povo, né? Que é o povo judaico, que eles acreditavam que eram descendentes, né? De Abraão. Então ele usa justamente essa questão para fazer essa ilustração. Justamente. E é muito provável que esses missionários estivessem utilizando de Abraão e da experiência de Abraão para justificar a sua doutrina. De repente eles estavam colocando Ismael e Isaac em oposição, né? Que Ismael seria o incircunciso, enquanto Isaac seria o circunciso, e Ismael o pagão, e Isaac. Então, nessa expectativa de aliar o evangelho com a sua doutrina,
Paulo se utiliza da mesma linguagem, da mesma terminologia, da mesma experiência para poder mostrar o contrário, na verdade, do que eles estavam tentando impor. Mas com essa ilustração que Paulo fez, parece que dá apoio para os dispensacionalistas. Com a ideia, parece que faz sentido para os dispensacionalistas. Como é que a gente consegue defender isso aí? A primeira coisa que a gente falou hoje na nossa discussão, no nosso estudo, foi da necessidade de fazer o uso da razão, o uso da consciência. Né? A gente precisa chegar a conclusões bíblicas que nos satisfaçam intelectualmente. Isso é importante. Então, vê só, se a gente entendesse esse texto de Gálatas aqui, como ele parece deixar entender. Se a gente entendesse que, de fato, Paulo estava falando que a nova aliança é uma aliança no Espírito, a aliança depois de Cristo, mas a aliança celebrada no Sinai era uma aliança de morte, né, como ele fala lá em 2 Coríntios 3. A letra que mata. Né? A letra que mata. Se a gente internalizasse isso e a gente chegasse à conclusão de que, não, Paulo de fato está falando isso. Paulo de fato está dizendo que a antiga aliança era uma aliança ruim, que não prestava, que oprimia, que conduzia à escravidão, que é essa palavra que ele fala, e a nova aliança, supostamente, é a aliança boa, a aliança celebrada depois de Cristo. Se a gente encarar dessa forma, a gente vai incorrer em sérios problemas, de novo eu trago aqui à tona, acerca do caráter de Cristo, né? Igor até falava aqui, enquanto a gente discutia, que como seria sádico esse Deus da Bíblia se ele de fato tivesse agido da forma que os nossos irmãos dispensacionalistas, por mais que eu creio que não seja essa a intenção deles, acabam alcançando essa compreensão. Porque se de fato o Deus do Antigo Testamento se relacionava dessa forma, oprimindo, escravizando, impondo sobre o jugo israelita uma lei que nunca poderia ser guardada, então nós temos um problema aí, né? Nós temos um problema com o caráter desse Deus. Inclusive, Edward Heppenstall, que é um teólogo adventista, escreveu certa vez o seguinte: é igualmente irracional e horrendo crer que Deus desceria até o Sinai para trair o povo que havia libertado do Egito por meio de uma aliança de obras ineficaz e desesperante, ou que ele os livraria de uma escravidão no Egito simplesmente para colocá-los sob outra escravidão, a da alma, que em última instância os privaria do último vestígio de liberdade e produziria sua destruição como nação. O que é que Heppenstall está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer qual é a lógica de Deus tirar o povo de Israel do Egito, livrá-los da escravidão material e depois de tirá-los, impor sobre eles uma escravidão espiritual. Ele tirou o povo do Egito, tiraram deles do jugo egípcio, né? E agora ele coloca sobre o povo outro fardo, uma nova carga. Então, vocês saíram do Egito, mas agora vocês são meus escravos, né? Literalmente isso aqui. Estamos livres, só que não. Livres, só que não, justamente. Então, o quão complicada seria a mente desse Deus que agiria desta forma, né? E quando a gente lê a experiência, né, de homens antigos com a lei, a gente percebe que não era assim que eles enxergavam a lei de Deus, né? O próprio salmista Davi, quando escreve, né, no primeiro capítulo lá dos Salmos, capítulo 1, ele fala que antes o prazer do justo está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, esses homens falavam da lei sempre em termos de prazer, de alegria, de regozijo, de libertação. Então, é por isso que é importante a gente ler a Bíblia no seu contexto e entendê-la como partes de um todo, que são harmônicos entre si. O próprio apóstolo Paulo vai citar Moisés, vai citar Davi, no rol de heróis da fé. Veja só, homens que viveram no período histórico da antiga aliança, mas que são tidos como homens heróis da fé, justificados pela fé, que tiveram um relacionamento sadio, nutriram um relacionamento sadio com a lei do Senhor. Então, seria contraditório entender que Paulo estava falando contra a lei, sendo que em Hebreus 11 ele cita homens que viveram a experiência da nova aliança no contexto da antiga. E, ao mesmo tempo, seria um problema entender Deus como sendo um Deus que, num dado momento da história, se relacionou de uma forma com a humanidade, através da opressão, da escravidão, e depois decidiu se relacionar com a humanidade através da liberdade, enfim, a gente incorre em sérios problemas acerca de Deus se a gente pensar nesses termos.
O próprio Paulo, em sua relação com a lei, ele vai citar lá em Romanos que a lei ela é santa, né? O mandamento santo, justo e bom. Então, se entendermos de uma forma mais ampla, vendo os textos que Paulo se utiliza, falando especificamente da lei, ele enfatiza muito a importância da lei, principalmente aos romanos, né? De que a lei ela é importante, que a lei ela é boa, ela ela não é ruim, não ela é má em si só. O que é mal, ela nos traz condenação pelos nossos pecados, né? Pela nossa natureza, que tende a desviar-se de Deus. Né? Fica muito claro para nós o relacionamento que Paulo nutria com a lei, quando nós vemos ele falando, por exemplo, positivamente acerca do próprio cerimonial da circuncisão. Né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, você pode abrir aí na sua Bíblia, capítulo 4, verso 11, ele fala que a circuncisão foi dada a Abraão primariamente como selo da justiça de fé, ou seja, a própria circuncisão desempenhou em um dado momento da história, né, o papel de selo da justiça da fé. Era apenas um confirmador da salvação através da justiça imputada pela fé. E vê só, em outros momentos diversos, o apóstolo Paulo fala negativamente da cerimônia da circuncisão. Mas não por conta da cerimônia em si, mas por conta do uso que era dado, né, do sentido que era atribuído àquela cerimônia. Então, o resultado desse problema hermenêutico, da compreensão que aqueles judeus estavam nutrindo acerca da lei, era de que chegaria um momento que Cristo, e é o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versos 2 a 4, que Cristo de nada vos aproveitaria. Cristo seria apenas um acessório no relacionamento, na atividade religiosa deles. Então chegaria um momento em que eles estariam tão empenhados no cumprimento da lei que Cristo ele passaria a ser escanteado, a ser descartado, né? E a crença judaica voltaria à tona, né? A parte de um Messias, a parte da necessidade de redenção. E é contra isso que o apóstolo Paulo faz oposição. Cristo é o centro da experiência religiosa, né? Ele é a força motriz, ele é que atribui sentido à experiência da nova aliança. Então, Cristo não podia ter sido tido como um acessório, mas Cristo é aquele que dá início e que dá fim à experiência do crente. É isso que a gente precisa ter em mente. Então, como é que seria essa liberdade de espírito que o apóstolo Paulo fala? A liberdade que você pode viver da forma que você quiser, e como é que a gente pode viver essa libertação hoje? A gente entende que a escravidão, que a gente comentou aqui, está muito relacionada à escravidão das obras. Né? Nós ficamos escravos quando não aceitamos totalmente a salvação em Cristo, quando achamos que precisamos fazer alguma coisa, e acabamos caindo nessa escravidão de ter sempre que fazer alguma coisa para agradar a Deus, né? Ter sempre que fazer algo para que sejamos salvos, né? A igreja, para ser salvo, tem que fazer isso. A gente acaba fazendo essas coisas forçadas, né? Se a gente cai nessa ideia do legalismo. Então, Cristo nos chama a uma liberdade diferente. E até uma ironia, né? Cristo nos chama para uma liberdade de escravidão. Mas como assim uma liberdade de escravidão, né? A lição vem trazendo que é uma escravidão de servir aos outros. Nós não mais buscamos nutrir ou fazer as obras por nós mesmos, né? Nós ficamos escravos agora em relação ao amor. Nós somos escravos de Cristo agora para executar as boas obras em relação aos outros, a fazer o amor de forma voluntária, não Servir, né? servir, exatamente. Não para um benefício próprio, mas um amor altruísta, um amor genuíno. Por entendermos que Cristo fez tanto por nós, nos libertou disso e agora eu posso, entendendo essa libertação, entendendo esse amor dele, fazer isso para outra pessoa. Então eu posso agora amar genuinamente outra pessoa sem esperar nada em troca, porque foi isso que Cristo fez também. Então nós podemos agora ser escravos do amor, escravos de Cristo, no sentido bom, no sentido que é totalmente oposto da escravidão das obras. Né? Agora eu posso, uma decisão livre, ajudar o outro e amar o outro. A experiência religiosa, né, na verdade, a vivência humana, ela sempre é vista em termos de submissão a algo, né? Então, a natureza humana ela se revela com essa necessidade. Às vezes as pessoas falam, né, de que não, eu sou avulso, eu não devo nada a ninguém, eu sou livre, eu faço as minhas próprias escolhas, mas quando a gente vê isso de um viés sob uma ótica religiosa, na verdade a gente percebe que todos nós somos, na verdade, cavalos indomados e a nossa escolha é só sobre quem vai nos domar, quem vai nos controlar. Se nós quisermos viver ao nosso próprio gosto, ao nosso bel prazer, dando ouvidos à carne, isso aí será a recepção do reino de Satanás na nossa vida, né? A inclinação à natureza e aos nossos próprios desejos.
e o contrário disso é a inauguração ao reino de Deus. E o apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos capítulo 6:16, ilustrando isso, ele diz o seguinte: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Ele está dizendo que tem dois caminhos só. Existem duas vias, duas alternativas. Ele continua dizendo: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. E agora vem a cereja do bolo, que ele diz: estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Ou seja, nós somos retirados do domínio do pecado, mas somos inaugurados agora no novo modelo de servidão, de subserviência, de escravidão. Agora somos escravos da justiça. Né? E é uma pena a gente ver uma geração de jovens cristãos que, se utilizando, né, de textos do apóstolo Paulo mesmo acerca da liberdade em Cristo, se utilizam disso para viver uma vida de aberta rebeldia, né, de libertinagem, na verdade. Né? Não, eu vivo a liberdade em Cristo, então ele vive a vida como bem acha conveniente, como se a conversão fosse um tratado para fazer o que você bem entender. Quando na verdade o apóstolo Paulo está dizendo que nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos da justiça, da retidão. Então, é interessante a gente ter isso na nossa mente, né? E tomar isso como a força motriz da nossa vida, da nossa experiência. Nós somos agora libertos do pecado, graças a Deus por isso, mas agora nós estamos na condição de servos de Cristo e da sua vontade. E se a gente coloca a nossa vida à sua disposição, então nada mais justo do que responder positivamente, né, aos seus anseios, aos seus desejos e à sua vontade. Então é isso, pessoal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa aí o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha aí com seus amigos e até a próxima. Valeu, tchau!